Vamos colocar aqui na tela. Atenção, gente. Cadê a história de uma adolescente de 13 anos de Belo Jardim? Essa história de uma repercussão muito grande nesse final de semana. 13 aninhos, o garoto, estudante, hein? Gente, o garoto estava na companhia do pai. Eu vou contar essa história porque vou dizer uma coisa. Esse adolescente com 13 anos de idade, ele foi encontrado morto na Coab 3 em Belo Jardim. Ele desapareceu na manhã do sábado. O menor saiu da casa do pai no bairro de São Pedro e estava indo encontrar a mãe na Praça da Conceição, sendo que os pais são separados. Só que ele não chegou no destino. A mãe esperando, mas cadê, hein? O garotinho não chegou. Os pais começaram a se preocupar e a procurar o adolescente. Gente, infelizmente, na manhã de ontem, por volta das 8 horas da manhã, o corpo foi encontrado em um terreno baldio. Terreno baldio. Agora, despido da cintura para baixo. Segundo a perícia que esteve no local, no corpo do menor havia várias lesões de um objeto contundente, marca no pescoço, marcas que levam a crer que pode ter sido esganado. As marcas ao longo do corpo, possivelmente barrotadas. Ah, meu Deus do céu! A nossa equipe de reportagem acompanhou tudo dessa coisa absurda na terra do Bituri. Traz aqui na tela. Pois é, Deilson. Este crime de morte está chocando Belo Jardim e toda a região. Com um garoto de 13 anos, aconteceu na Rua 5, aqui na Coab 3, em Belo Jardim, pertinho do Sesc Lê, neste terreno baldio que o José Nilton vai mostrar para vocês aqui durante a nossa passagem. Veja, a informação que nós tivemos é que ontem, aproximadamente 11 da manhã, ele havia saído da casa do pai para encontrar a mãe na Praça da Conceição e ir para a casa dela, que ele também já tinha um histórico de desaparecer. E ele desapareceu realmente, não foi encontrado pela mãe. E hoje, aproximadamente 8 horas da manhã, um morador aqui da rua encontrou o corpo dele aqui no local. O que chama a atenção também neste caso é que, além de tudo, a criança estava com a parte de baixo do corpo à mostra. E as calças ou bermuda que ele estava utilizando no momento não foi encontrado aqui. Nós conversamos aqui com o perito do IC que traz mais informações sobre esse caso. Informações iniciais, decorrentes de um exame perinecroscópico de local de crime. A gente verificou um menor de 13 anos, parcialmente vestido, apenas com a parte superior das vestes, sem suas roupas íntimas, Inclusive a gente encontrou próximo aqui uma cueca que possivelmente poderia ser dele, e essa veste íntima estava inclusive rasgada, E fazendo após observar os vestígios no corpo da vítima, observamos várias lesões diversas, especialmente tipo contundente, Um objeto rígido e alongado foi utilizado para agredir a vítima. E a gente observou essas lesões nos membros superiores, inferiores, bem como na região anterior e posterior do tronco. Alguns sinais de que possivelmente a vítima foi arrastada para esse local. No pescoço também, algum possível sinal também de esganadura, Além de outras lesões observadas na região frontal do crânio. A gente vai aguardar a elaboração e conclusão do laudo tanatoscópico, que irá fazer um detalhamento bem mais preciso das lesões e daí vir a caracterizar a causa-morte, Doutor, no caso o senhor citou que ele pode ter sido arrastado. Nesse caso, uma possibilidade dele ter sido arrastado em vida ainda ou já só após o crime? Pelas características do local, principalmente ele foi executado aqui nesse terreno baldio, Onde a gente também observa preliminarmente, possivelmente, a vítima se encontrava com algumas lesões de defesa, em que a gente também fez, vamos fazer solicitação de alguns exames complementares,
como de DNA, para que a perícia possa, assim, subsidiar com provas materiais e provas contundentes a investigação em curso. Há uma possibilidade dele ter sido também esganado, que foi a informação que foi dita aqui? Pelas lesões observadas no pescoço, possivelmente sim. Mas conforme dito, vamos aguardar o laudo tanatoscópico, né? Onde, inclusive também solicitamos uma perícia complementar, exame sexológico, né? Para dirimir outras dúvidas dessa natureza. Isso que inclusive também foi dito para a nossa equipe aqui, que ele pode ter sido vítima de violência sexual. Isso aí só com o exame, não é isso? Exatamente. Então aqui de exame de local a gente faz esses encaminhamentos, né? A gente também não descarta, né, essa possibilidade. E daí é só aguardar agora os exames que serão solicitados. Então, gente, o terreno é baldio, é o terreno de uma casa ali, não é? O terreno é de uma casa. Agora tem vizinhança dos dois lados. A rua completamente habitável, né? Muita gente morando ali. Mas será possível que levou esse tempo todinho? Ninguém viu absolutamente nada. Esse tempo inteiro para aparecer. Gente, uma professora do adolescente. Ela disse que ele era um garoto tranquilo na escola. E que era um garoto participativo lá na escola onde estudava. Nós também ouvimos o pai que havia reencontrado o filho há cerca de 15 dias. E estava começando uma convivência quando aconteceu essa barbaridade. O pai era separado da mãe, a mãe foi morar no estado de São Paulo, depois voltou a Belo Jardim e o garoto, depois da volta para Belo Jardim, é que ele conheceu o pai e estava, encontrando o pai, começando uma convivência. Nós vamos acompanhar o que eles disseram. Era uma criança tranquila, igual todas as outras. O comportamento dele era excelente. O que acontecia na escola eram coisas normais de uma turma de 6º ano. E ele, por ter 13 anos, ele era um garoto pequeno na estatura, né? Os alunos também brincavam com ele. Ele era muito pequenininho. Quando tinha alguma coisa, era essa história de professora, fulano, ciclano tá me chamando de pequenininho, de anão, disso, daquilo outro. Mas nada fora do comum que não aconteça em qualquer sala de aula. Tudo normal. Para a turma dele e para a idade dele. Na verdade, foi uma coisa absurda que aconteceu com uma criança indefesa. E você que conviveu já há um bom tempo com ele ali na sala de aula, você chegou a notar algum tipo de atitude dele, correndo algum tipo de risco? Não, nunca. Ele faltou aula, acho que há uma semana. E esses dias ele até pediu uma atividade. Só. Mas como todo menino falta, mas reclamação em relação a comportamento, se diz, de relação à família, não que tem. A turma dele é muito grande, tem 47 alunos. Mas assim, não pelo menos comigo, não. Ele é uma criança que foi brutalmente assassinada, só isso. E que precisa ser resolvido. O seu filho saiu da sua casa ontem, aproximadamente que hora? E depois ele desapareceu? 11h30. 11h30 em ponto ele saiu. Que ele trabalhou comigo a manhã toda na feira, né? E tinha marcado com a mãe para encontrar ela aqui na praça do centro, né? E nesse momento, quando ela encontrasse ele, iria para a casa dela, lá na Coab 2, não é isso? Isso, que na verdade eu não conhecia ele, a gente estava se conhecendo agora, né? 12 anos que eu sou separado da mãe dele. Ele apareceu lá em casa e eu acolhi. Estava em processo de conselho tutelar, sabe? Aí eu e ela resolveu que ele ia passar 15 dias lá e 15 dias cá. E ontem era o dia dele ficar com a mãe, entendeu? E você mora em qual bairro? Eu moro aqui no São Pedro, próximo ao Muro da Celp. Aí, no caso, ele iria encontrar ela na Praça da Conceição, que foi o que ela falou, e depois... Isso, exatamente isso. Encontrar lá, que é um percurso de 10 minutos, de 5 a 10 minutos. Infelizmente, ele desviou para algum outro lugar, que passou uns 40 minutos... Ela ligou para mim, não chegou lá, eu corri para lá e a gente já começou a se preocupar. E vejam outro detalhe, ela citou que ele já tinha desaparecido outra vez. Isso aconteceu mesmo?
Isso, exatamente. Foi assim que ele achou minha casa, de uma das vezes que ele fugiu. E ela disse que é frequente ele fugir. Lá em São Paulo, onde eu deixei ele lá, ela disse que fugiu umas 3 vezes também, aqui também. Só que dessa última vez que ele fugiu lá, ele conseguiu achar minha casa, né? E foi assim que a gente começou a se conhecer. E no caso, ele também não tinha acesso às redes sociais, você falou isso, né? Não, de jeito nenhum. Pelo menos lá em casa não, né? Que nem eu disse, quem criou foi a mãe, né? A gente tava se conhecendo. Lá em casa, de jeito nenhum. Ele chegou até a pedir um Instagram, para instalar o Instagram, para ele falar com a namorada que tinha na escola. Ele disse que criança lá não mexia em celular. Inclusive, ele não tinha celular? Não, cá não. Pelo menos comigo não. Esse pouco tempo que você começou a ter contato com ele, como era a convivência? O que você tem a falar dele? Bom, assim, é uma pessoa quieta, calada. Eu percebi alguma coisa na cabeça dele, sabe? Alguma confusão mental, alguma coisinha ele tinha. A mãe disse que não, né? Porque ela que sabe direito, mas eu percebi alguma coisa. Era muito, muito estranho, assim, o comportamento, assim, dele, muito quieto. Quando falava era besteira, sabe? Quando via um filme, alguma cena, que alguém ia morrer, ele dizia, eita, se fosse eu matava, se fosse eu não ajudava, esse tipo de coisa. Eu senti um pouco, assim, disso. Mas esses 15 dias ele estava lá em casa, né? Ele estava lá em casa, esses 15 dias, desde que ele fugiu. Estava lá em casa e aí a gente estava esperando o Conselho Tutelar entrar com uma psicóloga, né? Mas felizmente não deu tempo. Ele chegou a dizer o motivo que ele fugia de casa? Foi por causa de um celular que houve lá com a mãe, que parece que pegou o celular do padrasto e da mãe. Foi isso que ele relatou para mim, né? Agora, realmente o que foi, eu não sei. Ela também alegou isso, né? Que foi isso. Você como pai, como está se sentindo nesse momento? Eu tô muito, muito triste, né? Porque 12 anos que eu não vi ele, né? Na verdade, eu nunca vi ele novinho. E agora que eu tinha a chance de ensinar ele, né? Como é o mundo, como é o ter pai de verdade, infelizmente não deu tempo. Então, gente, o relato do pai é um, o relato da mãe é outro e o relato da professora é outro. Então, a professora diz que ele era um garoto inteligente, não é? Ali no meio da classe, nem era da frente, nem era aluno lá dos fundos. E participativo. Inclusive, a professora fazendo um apelo, coleguinhas e outros mais. Não é verdade? Para que haja um protesto. Estabelecido uma providência o mais rápido possível. Por quê? Pense que quem fez isso esganou, deu barrotadas. Está convivendo em sociedade aí, está acompanhando uma história, está acompanhando uma TV, como se nada tivesse acontecido. Essa pessoa com certeza vai voltar a delinquir. Porque quem faz uma coisa dessa tem um perfil criminoso de alta periculosidade e vai voltar a agir, vai voltar a esganar, matar e dar barrotadas. Adolescente com 13 anos de idade. Outra coisa, a polícia está fazendo o levantamento completo com o exame sexológico, analisando a probabilidade de um estupro. Agora, o intrigante é uma coisa dessa acontecer numa rua movimentada. Pode prestar atenção. Vizinho de um lado, vizinho de um outro e tudo mais e ninguém percebeu. Depois o corpo ficou lá esse tempo inteiro. Gente, tá aqui na tela. Absurda. Eita, gente, é muita violência, hein? Vocês se lembram daquela